Bem-vindo de volta ao curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos. Se até agora nós tratamos de custo, a partir de agora nós vamos tratar de preço de venda. E o objetivo daqui para frente é nós fecharmos o preço de venda de nossa obra. Por isso, neste módulo, nós vamos tratar de impostos e de lucro. Mais especificamente, nesta aula, dos impostos. Só para nós recapitularmos, nesta altura do curso, nós já tratamos dos custos diretos, dos custos indiretos, dos custos acessórios, que era a administração central, os imprevistos e eventuais e o custo financeiro, e com isso nós compusemos todo o custo da obra, que quer dizer todo o esforço em termos de dinheiro que o construtor terá para executar aquela obra. Porém, como a relação aqui é de comércio, como existe uma construtora construindo para um cliente, nesse caso, por haver a emissão da nota e pelo desejo do construtor de auferir algum lucro ao final dos serviços, nós precisaremos incluir imposto e lucro, que é o que nós trataremos daqui para frente. Este módulo que é esta aula que é dedicada aos impostos tem então por objetivo apresentar quais são esses impostos e como eles são considerados pelo orçamentista nesse trabalho de passar de custo para preço. O que nós abordaremos nesta aula? Quais são esses impostos? Impostos federais e impostos municipais, e como eles incidem. Qual é o fato gerador, qual é a alíquota. Em suma, como esses impostos são contemplados pelo orçamentista no trabalho de orçamentação da obra. Vamos em frente? Só para a gente, então, recapitular em que ponto do orçamento nós estamos, nós começamos lá atrás, analisando o projeto, as especificações técnicas, nós então desempenhamos aquela tarefa enfadonha de levantar quantitativos dos diversos serviços que compõem a obra. Depois, uma vez identificados esses serviços, nós montamos uma composição de custos ou atribuímos uma composição de custos retirada de algum banco de dados para cada um desses serviços identificados, e com isso a gente compunha o custo direto. Depois nós fizemos o quê? O custo indireto, que eram aquelas despesas ligadas à supervisão, manutenção de canteiro, etc. E aí terminamos a fase de custo. Vamos agora entrar em impostos e lucro. Essa aula é de impostos, a seguinte vai ser sobre lucro, para nós então fecharmos o preço da obra, chegando ao preço de venda. Muito bem. Quais são, então, os impostos que o orçamento deve contemplar? Primeiro, vamos tratar dos impostos federais, que são 3. Um imposto é federal quando ele é tratado da mesma maneira, a sua incidência é a mesma, onde quer que a obra seja feita no Brasil. Do Oiapoque ao Chuí é da mesma maneira, a mesma alíquota, a mesma regra de tributação. Então vamos olhar quais são os 3 tributos federais que o orçamentista vai incorporar ao orçamento. O primeiro deles se chama COFINS, é uma contribuição social e tem como alíquota 3%. 3% sobre o quê? Sobre o preço de venda. Esse imposto não incide sobre custo, ele incide sobre venda. Onde ele é cobrado? Ele é cobrado sobre a nota fiscal que o construtor emite, sobre o faturamento, portanto, porque as diversas notas fiscais é que geram o faturamento ali daquela obra. Então, COFINS é o primeiro desses impostos federais, grave aí, 3%, e incide sobre o faturamento, ou sobre o preço de venda. O segundo imposto
bastante conhecida aí é o PIS. Normalmente PIS e COFINS são tratados juntos porque eles sempre vêm associados, né? O PIS tem uma alíquota mais baixa do que COFINS, é 0,65%, também sobre o faturamento, também é sobre a nota fiscal emitida pela construtora. E por fim, nós temos a CPRB. Você se lembra aí? Eu já falei desse imposto quando abordamos os encargos sociais. CPRB quer dizer o quê? Quer dizer Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, CPRB. Atenção, esse imposto só entra no orçamento se a empresa tiver optado por aquele regime de desoneração da folha de pagamento. Só relembrando, através desse regime de desoneração, a construtora deixa de pagar INSS sobre a folha, lá nos encargos sociais, e passa a pagar 4,5% sobre o faturamento, sobre a nota fiscal emitida. Então, se a sua empresa opera no regime tradicional, sem a desoneração, você não precisará incluir CPRB. Agora, se a empresa houver optado pela desoneração da folha de pagamento, é aí que esse imposto CPRB entra. Qual é a alíquota? 4,5%. Essa alíquota já foi 2%, já foi 4%, isso toda hora muda, então você precisa ficar antenado aí para uma eventual alteração dessa regra de tributação desse imposto aí, CPRB, que não é lá tão antigo. Então, esses impostos federais, somente recapitulando aqui, incidem sobre o faturamento. Então, eu não vou somar eles sobre o custo. Depois a gente vai ver como é a conta para jogar esses impostos no orçamento. Por enquanto aqui nós apenas estamos identificando os impostos e qual é a sua alíquota correspondente. Certo? Entendido? Vejamos agora o imposto municipal a ser considerado no orçamento da obra. Esse imposto é aquele chamado Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, aqui com a sigla ISS. Esse é um imposto municipal, como eu disse. O que quer dizer isso? Que compete a cada município brasileiro legislar sobre ele. Na maior parte dos municípios, a alíquota é de 5%, mas existem diferenças. Nenhum município é obrigado a ter uma alíquota de 5%. Por isso, quando você for fazer uma obra, pesquise qual é a alíquota do município do local da obra. Agora veja só, diferentemente de PIS e de COFINS, que incidem sobre o todo da nota, o ISS admite algum desconto. Em outras palavras, quando a construtora emite uma nota, digamos de R$100, essa alíquota do ISS não vai incidir sobre a totalidade da nota, sobre a totalidade dos R$100, porque o regulamento do ISS permite abatimentos, descontos. Eu vou dar um exemplo aqui num município que poderia muito bem ser Salvador, onde eu estou gravando esta aula, cuja alíquota é 5%. Vamos supor que eu tenha feito o serviço ali do mês e emiti uma nota de R$100. Olha só, o que diz o regulamento do ISS aqui em Salvador, mas isso é praticamente copiar, colar em todos os municípios do Brasil aí. Que eu posso descontar o que não é serviço. O que não é serviço é material. Então, a obra faz o quê? Ela vai juntando as notas, as despesas de material daquele mês e deduz, aqui no caso hipotético, R$40 é quanto eu tive de material naquele mês. Isso eu posso deduzir para não sofrer a incidência do ISS. Então, qual é o valor remanescente? 60. É sobre 60 que aquela alíquota de 5% do ISS, aqui do município de Salvador, iria
incidir. Então veja que no todo eu vou aplicar os 5%, não é sobre os R$ 100, seria 5% sobre R$ 60. Ou em outras palavras, vamos botar isso de forma numérica, os 60% recebendo a incidência da alíquota de 5%, você concorda comigo que é 3% sobre os 100? Então, quando o orçamentista for fechar essa obra, o que ele vai fazer? Ele vai somar 3% do ISS aos impostos federais, 3% do COFINS e 0,65% do PIS, se for o caso lá, os 4,5% da CPRB. Ao colocar no rol dos impostos ISS como 3%, não é que a alíquota do município seja 3%. O que ele está querendo dizer é que o ISS está incidindo apenas sobre 60% da nota. Você entendeu? Se aqui no caso dessa obra fosse metade, material e mão de obra, ali o ISS seria 2,5% dentro do orçamento, porque seria 5% sobre apenas a metade. Entenderam? Esse é um errinho que às vezes eu detecto as pessoas fazendo, porque aí as pessoas, nesse caso aqui, colocariam 5%, estaria errado, estaria orçando um custo exagerado aí de ISS. Vamos então agora fazer um teste. Aí eu quero ver se você me responde no orçamento onde aparece cada um desses tributos aí. Vamos lá. O primeiro, o FGTS. Eu vou dar um tempinho aqui para você responder. Onde é que apareceu o FGTS? Isso, lá nos encargos sociais, você lembra? Ou seja, o FGTS aparece no custo da mão de obra. Ele vai aparecer aqui nos impostos do fechamento do preço? Não. Ele já foi computado lá nos encargos sociais e, portanto, na mão de obra. Qual é o outro aqui? O INSS. Pensou? Aqui, uma bifurcação. Se a empresa está trabalhando pelo regime tradicional, sem desoneração, o INSS estaria lá nos encargos sociais, você lembra? Da mesma maneira que o FGTS. Se a empresa trabalha com a desoneração, o INSS, então, deixaria de aparecer e ele passaria a figurar como CPRB, lá nos impostos do fechamento do preço. E o ICMS, que é aquele imposto que tem no material. Esse imposto aí já está embutido na cotação dos fornecedores. Quando eu compro o cimento, o ICMS já está lá. Quando eu compro o vidro, o ICMS está lá. O orçamentista não precisa mexer com esse imposto aí, ele já está dentro do custo do material. E o IPTU da matriz da construtora? Me lembrei. Isso, na administração central. Você lembra? Lá naqueles custos acessórios, o primeiro deles era a administração central, é aquele custo da matriz. Vamos lá, e o ISS? O ISS entra agora no rol de impostos sobre o preço de venda. Em outras palavras, ele vai estar incluído no BDI, que a gente vai ver depois o que é. PIS também vai estar lá no BDI, elencado como um dos impostos sobre o preço de venda, assim como o COFINS e a CPRB, no caso da empresa operar no regime da desoneração da mão de obra. Agora, uma outra pergunta que muita gente me faz. Professor, eu posso botar o imposto de renda no orçamento? Aqui depende. A resposta é depende. Sua obra é pública ou é privada? Você está construindo para um cliente particular, um cliente privado, ou isso é uma obra pública? Você está construindo para a prefeitura, para o Estado? Quem é o seu cliente? A resposta passa por isso. Se a obra é privada, o construtor é livre para montar o orçamento dele, para fazer a formação de preço como ele bem entender. Porque nesse caso aí, não é proibido inserir o imposto de renda. Isso tudo depende da negociação entre contratante
e contratado. Agora, se a obra é pública, existem aí vedações, ou seja, é proibido, não é aceito que se insira o imposto de renda, que é o IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e a sua co-irmã CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Por quê? Porque em obra pública isso não é aceito. Porque a corrente mais, a corrente de pensamento prevalecente diz o seguinte: esse tributo não é da obra, esse é um tributo que sai dos ganhos da empresa. Assim como você, engenheiro, recebe seu salário e paga um pedaço de imposto de renda, esse é um dinheiro que vai sair da empresa, ele não pode ser transferido. Ao colocar no orçamento, eu estou fazendo o meu cliente pagar o imposto de renda por mim, o que está errado, porque esse imposto é personalíssimo. E em segundo lugar, porque caso a empresa funcione no regime de lucro real, pode ser que ao final do ano fiscal a empresa tenha tido prejuízo, tenha fechado o ano no vermelho. Nesse caso, se você tivesse incluído o imposto de renda no orçamento, estaria esse dinheirinho lá, mas a empresa não iria pagar imposto de renda porque terminou no vermelho. Então, nesse caso, o que você aprovisionou de imposto se transformaria indevidamente em lucro. É por isso que sua obra for pública, não insira imposto de renda. Para finalizar, eu só quero relembrar que PIS, COFINS, PIS e CRB, mesma alíquota em todo lugar do Brasil, incidindo sobre o faturamento da obra. ISS depende do município e incide sobre o faturamento da obra, menos aqueles descontos regulamentares. Entendeu? Ficou mais claro esse assunto? Espero que você tenha gostado. Aproveite e ensine a um colega. Esse é o curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos.